A paz do Senhor, queridos adolescentes, tudo bem com vocês? Pela graça de Deus, estamos dando início a mais um novo trimestre da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Estamos dando início ao quarto trimestre de 2020. Isto mesmo, quarto trimestre. Estamos chegando ao final de mais um ano. E graças a Deus estamos aí, juntos mais uma vez, apesar desta pandemia, deste distanciamento social. Deus tem nos dado graça e tem nos protegido neste momento tão difícil. O tema deste trimestre, iremos falar a respeito do avivamento. Avivamento para a juventude. Um tema muito bom e propício para este momento tão difícil que estamos passando, né? Para que nós não nos desanimemos neste momento de afastamento social. A aula de hoje, a lição de número 1, vem falar sobre o que é o avivamento. E o texto bíblico da aula de hoje se encontra no livro do profeta Ageu, capítulo de número 2, do versículo 1 ao versículo 9. Eu vou estar lendo juntamente com você. Se você quiser acompanhar em sua casa, pegue sua Bíblia e leia junto comigo. Livro do profeta Ageu, capítulo de número 2, do versículo 1 ao 9, que diz assim: No 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunta o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo: Quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Coragem, ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês. Não tenham medo. Assim diz o Senhor dos exércitos. Dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros. E encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos. Glória a Deus por isto. Aqui nós vemos no livro do profeta Ageu, no capítulo 2, que a palavra de Deus procura esforçar os líderes e o povo a continuar a obra de reconstrução do templo, também de suas vidas e de suas casas. O povo tinha desanimado, eles tinham retornado do cativeiro da Babilônia e encontraram o templo totalmente destruído, a cidade de Jerusalém totalmente destruída. Então eles decidiram ali naquele momento reconstruir toda a cidade e o templo. Só que devido a muitas oposições que eles tiveram dos samaritanos, dos seus inimigos, eles acabaram desanimando na reconstrução e acabaram parando a obra. Então Deus usa o profeta Ageu, também usou o profeta Zacarias para trazer ânimo para esse povo, para que eles tivessem coragem, para não desanimar neste momento tão difícil, né? Que Deus estava com eles, que não importa a dificuldade, Deus estava com eles. A palavra de Deus é fundamental para restabelecer o nosso ânimo e a nossa força para viver. Nós dependemos da palavra de Deus, é o nosso alimento diário. Deus não deseja nos ver mortos espirituais, mas sim vivos espiritualmente. Muitas partes das nossas vidas precisam ser reconstruídas com o passar do tempo. Mas isso, queridos, é algo que incomoda muitas vezes, né? Percebemos que há mudanças que precisam ocorrer para que algo maior tome o lugar. Muitas coisas melhores acontecem, pode ter certeza. Portanto, neste momento, dê o espaço que o Senhor Deus precisa para que Ele refaça tudo o que for necessário. E na aula de hoje nós iremos ver sobre o avivamento. Mas você sabe realmente o que é o avivamento? Você sabe o que significa avivamento? O seu significado de avivamento remete a tornar mais vivo, animado, desperto, mais forte. E no contexto religioso, é quando o Espírito de Deus traz nova vida ao seu povo, como nós acabamos de ver no livro do profeta Ageu. Nesse sentido, é preciso também considerar o conceito de reforma, ou seja, uma mudança de vida, ânimo espiritual e vontade de ser instrumento de Deus.
E essa renovação espiritual, queridos, é essencial para o crescimento cristão. Muitas pessoas associam o termo a movimentos de grande intensidade, de exaltação, manifestações visíveis e poderosas. Mas será que o avivamento se resume a isso mesmo? Afinal, o que é o avivamento? O que é o avivamento para você? Quando nós aceitamos a Jesus, nos transformamos em uma nova criatura, não é verdade? No entanto, é natural, devido à rotina diária, nós ficarmos cansados e nos distrairmos com as coisas mundanas. É natural, mas não é o correto. Precisamos estar vigilantes quanto a isso. Com isso, nós desviamos o foco que é realmente importante e muitas vezes passamos a agir mecanicamente. Deixamos Deus de lado e vamos se afastando da casa do Senhor. Nós vamos à igreja, mas nós não estamos de fato lá. Nossa cabeça está longe. Nós oramos, mas não falamos com Deus. Lemos a Bíblia, mas não procuramos ouvir o que o Senhor nos diz por meio dela. Não é verdade? É como se nós estivéssemos espiritualmente mortos. Essa morte, querido, também pode se dar no coletivo. Nós vemos aqui em Apocalipse, capítulo 3, do versículo 1 ao 3, diz assim: Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. Aqui, queridos, nós entendemos que em Sardes, que essa carta estava endereçada à igreja de Sardes, havia uma igreja em que os homens julgavam estar viva. Eles achavam que eles estavam vivos. Mas contudo o Senhor os adverte que conhecia o coração de cada um, sabia o que estava acontecendo, o que eles estavam fazendo, e convidou eles para o arrependimento. São nesses momentos de morte espiritual que nós caímos no pecado. E como consequência, nos tornamos infelizes. Essas situações nos levam à necessidade de voltar à vida, de ter um avivamento, de um soprar do Espírito Santo para reacender a chama da vontade de cumprir o ídolo de Jesus, de viver em santidade e fazer a vontade de Deus em nossas vidas. O avivamento, queridos, é mais uma manifestação do amor do nosso Pai, que jamais nos abandona, sempre está conosco. É a chance de retornarmos a Deus e vivermos de acordo com os seus propósitos em nossa vida. É ser semelhante a Jesus, é seguir todos os seus ensinamentos. Mas agora eu pergunto para vocês, como que o avivamento acontece? Ele deve começar individualmente, no coração de cada cristão. Entretanto, isso não impede que esse movimento seja simultâneo em uma coletividade, num grupo total. Afinal, um coração genuinamente avivado incentiva outros a seguirem o mesmo rumo. Lá em Atos dos Apóstolos, nós vimos que o avivamento ocorre de dentro para fora, que o Espírito Santo toca o coração de cada um de tal maneira totalmente especial. E tal transformação se reflete na vida e nas ações das pessoas. Tanta dedicação a Deus contagia os demais, fazendo com que o avivamento seja coletivo. A verdade, queridos, é que Deus é quem decide a hora certa para o avivamento. Não podemos produzir este processo. No entanto, devemos nos preparar para recebê-lo. Não sabemos o momento que irá acontecer. Por trás de todos os avivamentos que nós encontramos assim pessoas que desejaram fortemente e se dedicaram muito pela renovação. Agora, pergunto para você, como fazer para buscar o avivamento? Você sabe como que tem que fazer para buscar o avivamento? Está ansiando por um avivamento? Então, para obter a renovação espiritual e poder ser abençoado com a vida que Deus nos preparou, é preciso seguir alguns passos essenciais. O primeiro deles, arrepender-se.
Todos os casos de avivamento na história passaram pelo caminho do arrependimento. Nossos pecados nos separam do Senhor, conforme vemos lá em Isaías 59:2. Sendo assim, é preciso nos afastarmos dos erros e nos arrependermos verdadeiramente para nos aproximarmos de Deus por meio de um avivamento. Segundo passo, conhecer a palavra de Deus. Não há como ter um relacionamento com Deus sem conhecer a fundo os seus ensinamentos. Portanto, estude a Bíblia, adquira o hábito de orar, faça um devocional e busque mais materiais para aprofundar os seus conhecimentos sobre o Evangelho. Servir a Deus é mais um passo. Se você deseja passar por um avivamento, toda a sua vida deve ser dedicada a Deus. Assim, Ele caminhará sempre ao seu lado, direcionará os seus passos e transformará a sua vida em uma história repleta de bênçãos. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, se você quiser conferir na sua Bíblia, está escrito como devemos viver: com amor, com alegria, com paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas são as características de um cristão avivado. Contra essas coisas não existe condenação. Outra coisa que precisamos também é orar pelo avivamento. Deus deseja também transformar a vida de cada um de seus filhos. Por isso, peça e receberá. Ore pelo avivamento, faça jejum, seja persistente e aguarde a mão de Deus agir sobre a sua vida. Não desanime se este momento demorar. Não sabemos o certo que irá acontecer. Lembre-se que o tempo de Deus é diferente do nosso e os seus caminhos muitas vezes são incompreensíveis para nós. Ele avivará a sua igreja a hora que Ele quiser, a hora que você menos esperar. Mas você precisa estar o quê? Estar pronto para recebê-lo. Você não sabe o momento certo. Então persevere em suas ações com a certeza que essa hora chegará. Mantenha-se firme no caminho. Como comentamos no início, é normal nos acomodarmos na nossa caminhada cristã. Isso pode acontecer mesmo após o avivamento. Não desperdice essa bênção e mantenha o compromisso de ter uma vida de devoção. Permaneça fiel a Deus, aos ensinamentos e tenha o hábito consistente de servir a Deus. Não desanime. Agora ficou mais fácil entender o que é um avivamento, não é mesmo? Busque de forma constante. Busque de forma ativa, diária na sua vida. E acredite, após vivenciá-lo, você terá uma nova vida e contagiará muitos a que estiver ao seu lado a seguirem o mesmo caminho que você. Deus transformará suas estruturas e princípios, seu coração, sua mente, e você mais do que nunca desejará nunca mais se afastar do primeiro amor, nunca mais se afastar de Jesus. Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula, se Deus quiser.